episódio do Man the Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Hoje é o nosso episódio número 40 e eu sou Miguel Cavalcante. Eu sou Yin Xie e o convidado nosso de hoje é o Dr. Márcio Waldman, fundador e CEO da PetLove. Boa noite, doutor. Eu gostaria de começar a conversa de hoje, que você se apresentasse e falasse um pouquinho do seu histórico profissional. Obrigado pelo convite. Eu sou um fã desse programa, eu vejo sempre. Bom, eu comecei, sou médico veterinário, me formei em 88 e abri uma clínica veterinária num bairro central de São Paulo. E filho de judeus, né? Sempre tive o comércio muito na veia. Eu fui um dos primeiros veterinários a ter remédios à venda na clínica veterinária. Naquela época era uma heresia isso. E aí eu desenvolvi um pouco a clínica, abri pet shop, abri banho e tosa. E depois, numa viagem que eu fiz para um congresso lá nos Estados Unidos, em 1997, eu vi um protótipo de um e-commerce, em 1997, americano. Sentei para conversar com as pessoas, eles estavam atrás de investidores, eu não tinha dinheiro nenhum. Falei, não, eu tenho dinheiro no Brasil, qualquer coisa eu invisto, tal, me fala o que é. Aí eles me mostraram um monte de coisas e eu voltei assim apaixonado. Naquela época ainda era a época da BBS, não tinha internet no Brasil. Eu estava terminando o BBS, começando a internet comercial. E dali 2 anos eu sempre fui aficionado por informática e eu botei na minha cabeça que eu queria fazer um e-commerce. Dali 2 anos eu abri um e-commerce bem rudimentar num site de leilão que abriu aqui na internet brasileira naquela época. Rudimentar com palavras de hoje, naquela época era ultra moderno. Naquela época era o futuro, né? Então, em 99, isso era o futuro, né? E o que você... Isso é uma pergunta boa, é uma brincadeira do IN aqui, né? Porque o Márcio é médico veterinário e eu sou agrônomo, né? Então a pergunta é... Como médico veterinário, como você aprendeu a tocar o seu negócio, gerenciar o seu negócio, né? Então, assim, eu sempre coloquei um viés comercial na medicina veterinária que eu praticava, né? Eu sabia que não tinha condições de você crescer muito só à base de serviço, banho e tosa, clínica, cirurgia. Então, eu sempre desenvolvi bem o pet shop que estava junto com a clínica. Então, eu tive que aprender na marra, né? Noções de compra, de margem. Naquela época, eu me confundia margem com markup, né? Então, eu tive que aprender tudo isso na marra e desenvolvendo. Lógico que até hoje eu aprendo, minha formação, igual a tua, é biológicas, né? Acho que planilha Excel só vinha aprender a mexer bem depois, né? Mas a gente vai aprendendo na marra e, com bom senso, vai tentando fazer o negócio prosperar, né? Um dos momentos que eu tive que realmente tomar uma decisão super importante mesmo foi até quando eu ia com a clínica veterinária, né? Já que eu queria desenvolver o e-commerce, né? Aí, em 2005, empreendedor é assim, né? Tem toda essa loucura que passa na nossa cabeça e você faz naquele momento e só depois você fala, pô, mas você foi maluco mesmo de fazer aquilo, né? Em 2005, comecei em 99, não vendia absolutamente nada até 2004, a clínica veterinária sustentando a família, muito male, junto com o e-commerce. Em 2005, mais um rompante de loucura na minha cabeça,
o faturamento do e-commerce igualou com o faturamento da clínica veterinária, pet shop, banho, tosa e cirurgia. Né? Falei, esse é um sinal. Né? Vamos fechar e vamos para o e-commerce. Né? Já me perguntaram isso 150 vezes, não tenho vergonha nenhuma de falar. Qual foi esse faturamento? Quando atingiu R$20.000, eu fechei, 20, 25 mil reais, eu fechei a clínica veterinária e fui fazer um e-commerce. É uma loucura. Agora, você comentou quando ele igualou. Então, na verdade, assim, quando você fechou um negócio, você perdeu praticamente faturamento. Metade do seu faturamento. Pela metade. Como foi sobreviver a esse momento? Provavelmente, assim, se você não tiver o apoio da família, fica bem difícil. Não, foi super difícil. A família que ajudou naquele momento, lógico, né? Quer dizer, no momento que eu falei em casa que eu ia fechar a clínica e ficar com e-commerce, a minha mulher queria separar, meu pai queria me internar, minha mãe queria me dar um tiro, e ali foi. E realmente, se eu não tivesse o apoio deles, seja apoio psicológico, apoio de palavra e apoio financeiro, não teria dado certo. Essa é uma das coisas que eu acho muito interessante, talvez por eu ter dificuldade de fazer isso, acho que mais gente tem dificuldade também. Se eu pudesse elaborar um pouco mais essa questão aí de, tipo, você tem um negócio que você tem mais de 10 anos que você está cuidando dele, ele é seu, vamos dizer, seu filho querido, que é tipo a clínica e tal, e você vai matar esse bicho e vai largar e esquecer ele. Como é que... Conta mais um pouco hoje, desse processo aí, que isso acho que é uma das coisas que muita gente tem que fazer isso, né? Você tem que matar alguma coisa que está indo bem para ter alguma coisa que pode ser muito maior, né? Isso dá muito trabalho fazer isso. Mas isso é o pensamento que eu tenho hoje, né? Naquele momento, eu acho que se eu começo a voltar naquele tempo, eu acho que eu estava muito acomodado e eu sempre fui uma pessoa inconformada e sempre queria novos desafios, queria sempre ter um negócio melhor do que eu tinha, né? Então, eu acho que, naquele momento, talvez eu não tivesse com isso na cabeça como eu tenho hoje, mas acho que foi algum instinto meu que me ajudou a tomar essa decisão. Eu sabia que a clínica não iria escalar, a gente não teria um volume nunca, com uma clínica veterinária de serviços, de banho e tosa, o cachorro ficava quase 1 hora fazendo banho lá no cachorro, fora todos os... Você estava cansado desse negócio? Cansado não, mas eu estava inconformado, eu achava que aquilo não ia tomar uma escala, né? E eu iria ficar anos e mais anos naquela mesma tocada. E como eu gostava muito de internet, de informática, tinha visto isso nos Estados Unidos, um modelo de um e-commerce de produtos pet, e voltei com um firme propósito de qualquer caminho que encontrasse que desse para fazer um e-commerce de produtos pet, eu iria fazer. Uhum. Mas o modelo, na verdade, era com uma perspectiva já de pensando que poderia ser um grande negócio, ou simplesmente falando, é um negócio diferente? Porque você passa de uma clínica que é mais para se sustentar, o sustento da família, o próprio, para uma empresa que pode, eventualmente, um dia ganhar corpo, e provavelmente é o que você viu nos Estados Unidos. Não deve ter sido a Pet.com, não, né? Não foi. Foi a Dr. Foster and Schmidt. Eram 2 veterinários que tinham feito um estudo e achavam que, e com razão, que a indústria farmacêutica veterinária, que é muito mais avançada, americana, que é muito mais avançada do que a nossa, não conseguia distribuir para todos os Estados Unidos. Então, eles montaram um e-commerce para fazer acordos com os veterinários que tinham clínica e eles supriam a logística da entrega. Agora, como que foi o desafio de montar a empresa de tecnologia para quem não é do setor? Por mais que você goste do assunto, deve ter sido um desafio entender quais são os detalhes da operação. A gente apanhou muito, né? O primeiro e-commerce o primeiro site que a gente tinha foi um site de leilão. A gente comprava um espaço lá e ficava lá, subia as imagens. Naquela época eu tinha muita dificuldade e eu fui aprendendo com os erros e com as dificuldades, né? Primeiro que alguma das dificuldades que eu passei, o consumidor brasileiro
acreditava naquela época que em 99, 2000, que internet só se podia comprar CD ou livros, né? Então a gente tinha que mudar um pouco disso, um pouco essa ideia deles. Depois, passar cartão na internet naquela época era um negócio totalmente problemático. Ninguém queria passar cartão, os caras queriam um boleto ou até depósito em conta naquela época. E depois eu tive uma dificuldade enorme também com todo o segmento pet e veterinário, porque a gente ia em 99, a gente não tinha nem câmera digital, né? Então como é que eu vou botar as imagens no site? A gente ia nas indústrias, eu não tenho a imagem, está aqui um panfleto e você faz o que você quiser. Aí a gente tinha os scanners, lembra aqueles aparelhos enormes, né? Escaneava e colocava no site. Então, a logística também era complicada. Eu me lembro que quando eu fui fazer o primeiro cadastro nos Correios, o rapaz do Correio virou assim, mas escuta, o Correio só entrega livro ou CD para e-commerce, não entrega saco de ração de 15 quilos. Então, a gente teve que convencer. Mas, assim, tudo isso foram dificuldades que a gente foi pegando uma por uma e resolvendo e pegando experiência disso. Nessa parte de tecnologia, como é que você resolveu? Assim? Tecnologia foi tudo terceirizado. Hoje também? Hoje já tem grande parte in-house, mas naquela época era tudo terceirizado. Você comprava um espaço na internet, em alguns provedores. O primeiro que eu comprei foi o Local, que era um site de leilão. Depois, quem é mais velho da internet aí vai se lembrar dessas épocas aí, do miracula.com.br. Depois eu tive Locasite, depois eu tive o Local Web, depois eu tive Fast Commerce, e agora a gente está com a última plataforma, que é a Vtex. Então, grande parte, tudo foi terceirizado. Hoje a gente tem uma parte terceirizada, uma parte in-house, mas, assim, um veterinário nunca conseguiria fazer alguma coisa de tecnologia própria, né? Conta mais como é que é o seu processo de contratar alguém de tecnologia, porque isso é uma das minhas dificuldades também, né? Tipo, eu sou agrônomo, não entendo nada de programação e acho que é uma dúvida bem comum de empreendedores não técnicos. Hoje a gente tem lá uma equipe de tecnologia na empresa, estamos contratando agora um líder de desenvolvimento, que a gente tem alguns projetos de tecnologia para desenvolver pela frente. Mas, assim, hoje a gente tem a ajuda dos nossos investidores, tem a ajuda de outras pessoas que trabalham na empresa e que já trabalharam em grandes empresas como Submarino, Nova.com, etc. Então, todo mundo que trabalha nesse segmento acaba aprendendo um pouco de tecnologia e a gente tenta buscar um profissional assim, né? Mas até pouco tempo atrás, a empresa era eu e 8 pessoas, né? E pessoas da operação só, né? Então, realmente, não tinha como a gente ter um time de tecnologia. Hoje, a gente está começando a já montar esse time. Bom, comentei uma inconfidência que eu acompanhei já o projeto do doutor já há muitos anos, e algumas vezes eu fui lá, já vi essa equipe de 8 pessoas trabalhando lá. Você foi lá mesmo, tem razão. Já fui lá. Agora, até nessa história, teve a mudança do nome. Pet Love é o nome que já deve ter talvez um ano. Como foi essa decisão e por que foi tomada, na verdade? Antes chamava Pet Supermarket? O site nasceu como Pet Supermarket e em 1999 eu poderia registrar qualquer domínio. Pets.com.br, Pet Supermarket, qualquer domínio eu poderia registrar. Estavam todos disponíveis. Porque naquela época não era igual claro. Hoje. Naquela época você comprava um domínio, você tinha que hospedar em um servidor que saía caro, né? E aquele domínio era teu. Hoje você tem um servidor lá, você coloca 300, 500 domínios e o valor é o mesmo, né? Então eu achava legal a marca Pet Supermarket, registrei como propriedade intelectual, registrei o domínio. E ficamos trabalhando com a Pet Supermarket até 2012. Nós recebemos um aporte de investidores, e um dos questionamentos que eles faziam para a gente era se a marca realmente ela era amigável para o nosso público. E a gente percebia que os clientes eles vinham para o nosso site, mas
eles vinham ou comprando palavra errada do Google, ou comprando muito pelo Google, ou quando a gente começou a comprar outros domínios que eram muito semelhantes a Pet Supermarket e redirecionava, a gente percebia que eles vinham por esses domínios de redirecionamento. A gente que errava a digitação do que acertava. Fizemos um estudo e achamos esse domínio, compramos e realmente já faz um ano que a gente mudou e estamos bem satisfeitos. Mas teve reclamação de gente? Pô, gostava pra caramba de Pet Supermarket. Teve muito isso? Como é que vocês lidaram com isso? Nós resolvemos mudar no dia dos namorados, Pet Love, né? Dia dos namorados, né? Então, nós resolvemos mudar no dia dos namorados de 2012 a marca. E aí, conversa com o pessoal de marketing, conversa com os investidores, vamos mudar o que tiver que mudar tudo de uma vez. Então, a gente mudou a plataforma, mudamos a marca, mudamos as faixas de parcelamento. Melhorou, piorou? Piorou muito. Mudamos as isenções a isenção de frete grátis para algumas regiões. Conclusão, nós tivemos mais de 1/4 de queda de faturamento do dia para a noite. E esse período se prolongou mais do que eu gostaria, lógico, né? E depois a gente fez todo um trabalho para reconstruir. Naquela época, era muito comum clientes antigos do Pet Supermarket, 12 anos de janela, que mandavam e-mail para mim: Márcio, hackearam o teu site. Apareceu um tal de Pet Love aí, com as tuas imagens e com os teus loginhos, que eu botava logo nas imagens naquela época, né? Você tem que fazer alguma coisa. Aí eu falava: não, mas somos nós. Não, não é, está tudo diferente. Não, você vendeu? Não, não vendi. Não, alguma coisa aconteceu, né? E a gente, até hoje, a gente encontra pessoas que falam: mas o Pet Love está te incomodando? Não, somos nós. Mas teve algum momento pós-mudança que você falou: putz, não devia ter mudado? Ah, sim, no dia seguinte. No dia seguinte. No dia seguinte que a gente mudou, eu falei: ai, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Né? A gente não sabia por onde começar, né? Aí a minha equipe lá da empresa me deram uma força, ajudaram, e a gente foi acertando problemas por problemas e voltamos ao faturamento. Mas que programa, que plano de comunicação vocês fizeram para contar para os atuais clientes que, bom, agora não era mais Pet Supermarket, era Pet Love? Assim, vocês mandaram um e-mail, fizeram alguma coisa antes? Qual foi o processo? Antes, a gente nem pensou nisso, a gente achou que ia ser um arraso. Ia mudar de Pet Supermarket para Pet Love, a gente já ia faturar já o dobro no dia seguinte, a gente achou, né? Santa ilusão. Né? Então a gente mandou um e-mail uma semana: prepare-se para grandes mudanças. E vieram as grandes mudanças, só que para o nosso lado, né? Aí depois que mudou, lógico que a gente viu que a gente deu um erro de estratégico, tal. Aí a gente começou com branding, começamos com e-mail, começamos com propaganda em portais. A nossa equipe de PR também ajudou muito. Né? Mas foi um trabalho enorme, ainda está sendo, né? A gente ainda interessante. Trabalhando. Eu li faz um tempo, agora nem lembro exatamente qual que era a empresa, mas o post de uma empresa que tinha mudado de nome, e os caras assim contavam que tinha sido, primeiro, que eles pensaram meses antes e como que eles iam fazer, fizeram um concurso, brincadeira e tal, não sei o quê, e quando virou a chave, tipo, foi um Deus nos acuda também, assim, só... É que assim, aí é uma diferença entre startup e empresa, né? Na startup, como nós somos, né? Até agora, as coisas são muito dinâmicas, né? Eu consegui comprar o domínio Pet Love, acho que uns 10 dias antes da mudança. Né? Até então, a gente não sabia para que nome que ia, mas que ia mudar para alguma coisa, né? Então a gente foi com a cara e a coragem, na verdade, né? Startup o negócio é meio dinâmico a coisa. Tinha outros nomes plano B aí? Tinha vários. Não eram tão bons quanto Pet Love. Ninguém sabe o que ia ser, né? Mas a gente tinha feito um estudo de branding com uma empresa que deu para a gente alguns nortes, né? Você pode dizer alguma outra opção que era? Pet Amor, Pet
MyPet, né, algumas coisas assim. Já não me lembro mais. Agora, Márcio, você comentou algumas vezes, você mencionou algumas vezes sobre investidores. Só que você passou um bom tempo antes de tê-los na empresa. E como foi esse processo de passar de ser um dono completamente do negócio a ter sócios, e não sócios comuns, na verdade, sócios investidores de grande porte, internacionais até? Como foi esse processo? Foi um susto, uma surpresa que a gente teve. Um belo dia, estou trabalhando lá, me liga alguém e fala, olha, nós estamos querendo investir na sua empresa. Eu falei, o quê? Conta outra, né? E passado alguns dias eles vieram lá de fora do Brasil e a gente começou a conversar. Passado algum tempo a gente acabou recebendo o investimento deles, né? Foi muito difícil eu convencer a família. Como é que você fechou uma clínica e agora você vai vender o teu negócio, sabe? Quer dizer, descendente de judeu não entende muito bem esse negócio, né? E foi difícil convencê-los na família. Seus sócios não são judeus? São. Então foi difícil convencê-los na família, né? Mas eu tinha certeza naquele momento que se eu não tivesse com eles, seria pior sem eles, né? Quer dizer, então eles poderiam comprar outra empresa e fazer o que a Petrov é hoje com uma outra empresa, né? É lógico que eu tive que me adaptar a uma série de coisas que eu não sabia, reunião de board, business plan, tudo isso eu tive que me adaptar, porque antigamente era eu lá, a conta do banco e as contas para pagar e vamos em frente, né? Do dia que eles ligaram a primeira vez, você pensou, apareceu essa possibilidade na sua vida de ter um sócio, até o dia de assinar e ter efetivamente sócio? Como que foi esse processo de construção na sua cabeça dessa nova realidade? E que coisas que você fez para ir aprendendo e lidando com isso e entrar? Porque com certeza negócio ruim você não fez, né? Porque não, eu acho que teve um trabalho. Eu acho que foi uma excelente estratégia que a gente fez e de novo com forças do acaso, né? Tudo que eu tinha feito lá atrás não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo, só agora que você olha já com outros olhos, né? No momento que eles vieram, me ofereceram o projeto, eu peguei um tempo para pensar, conversei com outros investidos por eles também, para sentir a pegada, para sentir o clima, né? Conversei com família, conversei com conhecidos, né? Conversei com eles, com os investidores muito, para saber quais iam ser as minhas próximas... Esperamos de você. O que eu tenho que mudar, e etc. Tal. E depois de um tempo a gente acabou fechando. Acho que demorou uns 30, 40 dias até a gente fechar. Agora, esse processo de ter um sócio e, na verdade, o sócio também traz outras empresas investidas. Você comentou até que você conversou com eles. Existe algum outro tipo de troca que você consegue obter? Ajuda mútua, intercâmbio, conversas entre esses outros empreendedores? Sim. Esses investidores, eles não trazem só, eles já te ajudam um monte de dúvida que você tem, eles já te ajudam. E existem as outras empresas investidas por esses grupos, por esses investidores no Brasil, e a gente tem um relacionamento super bom de troca de e-mail, troca de figurinha, e a gente de vez em quando se junta e faz algumas negociações em comum para coisas que todas as empresas precisam. Quer dizer, isso é o lado super bom do investimento, né? É um dos fatores muito positivos, né? Interessante. E o que você, no segmento que você está, que empresas que você olha e admira e respeita aqui no Brasil e fora do Brasil, seja em e-commerce ou seja em pet shop online? Aqui no Brasil a gente tem duas grandes redes de pet shop. Fora do Brasil já é bem mais envolvido. Você vai nos Estados Unidos, tem duas grandes redes também. Essas redes
Elas têm 100 vezes mais lojas do que as maiores do Brasil, até mais às vezes. São muito grandes, são redes de 1.600, 1.500 lojas nos Estados Unidos inteiro. Na Europa você tem pequenas redes, mais grandes e-commerces de segmento pet, e a gente tem até um bom relacionamento com esse pessoal fora do Brasil. Vira e mexe, quando a gente está fora do Brasil, a gente vai trocar uma figurinha com eles, bater um papo. Quando eles vêm para o Brasil, eles vêm na empresa. A gente tem toda essa troca também, porque o segmento e-commerce é o mesmo e o produto que a gente vende é o mesmo, que é produtos pet, né? Mas agora se fala muito na questão da tendência de multicanais. E agora você até comentou das lojas físicas também terem lá fora, principalmente. Para você, dentro da Pet Love, existe alguma estratégia para atender isso ou o foco é só no comércio eletrônico? O foco é só no comércio eletrônico, por enquanto. A não ser que mude alguma coisa, mas a gente vai continuar no foco no comércio eletrônico. Em qualquer canal. Seja Mas o cliente é o mesmo, na verdade, né? Essa é a estratégia do multicanal. Né? Em qualquer canal, em vários, seja no e-commerce, no smartphone, no tablet, a gente está desenvolvendo essa parte mobile, né? Mas assim, nós não estamos com pretensão de abrir loja física por enquanto. E em e-commerce, tem alguma coisa assim que existe lá fora, nesse segmento seu, pet, de alguma coisa que você acha muito legal que você gostaria de ter aqui? O que já existe que você gostaria de ter? O que tinha, e a gente acabou de lançar faz uns 4 meses, foi a assinatura, o subscription. Então, nós temos no nosso site, fomos o primeiro no Brasil a lançar isso, um sistema de assinatura, onde o cliente entra lá e fala, o meu cachorro come um saco de ração X por mês, com 2 ossinhos e com 3 bolinhas. Eu quero receber isso a cada 30, 40 ou 60 dias, e automaticamente a gente vai entregando para ele, né? Isso era uma coisa que tinha lá fora, e a gente conseguiu desenvolver agora no Brasil, aqui no nosso site. Isso, assim, eu nem tenho cachorro, mas me parece como uma coisa muito prática, né? Mas isso tem uma aceitação boa, isso? Como é que você está? Qual que é a surpresa da mudança de nome, ou surpresa positiva ou negativa desse Não, lançamento? a gente lançou isso faz uns 4 meses e realmente está indo muito bem. Está indo muito bem. A gente é muito pé no chão no que a gente programa, no que a gente coloca lá no Excel, né? Mas está indo bem, está indo super bem. Tanto é que agora a gente vai mudar um pouco a usabilidade desse sistema de assinatura, vamos dar uma melhorada. Isso que, na verdade, eu tenho uma dúvida com relação ao modelo de assinatura do aspecto para a empresa. Que dentro do e-commerce, uma das coisas que você tenta estimular muito é o aumento de ticket, é para que o cliente compre mais. Quando você tem um modelo de assinatura, a tendência é que ele seja tão conveniente, talvez o cliente nem necessariamente volte porque ele já está recebendo. Como você lida com essa assim, a conveniência versus, poxa, estou deixando de vender mais para o cliente? Agora, como é muito recente, o sistema de assinatura ele participa muito pouco do faturamento, porque é muito recente e a gente está fazendo bem pé no chão e devagarzinho estamos ganhando mais clientes. É lógico que o aumento de ticket é importante. Então, nessa segunda fase do sistema de assinatura, vai ter já alguma coisa onde a gente vai estimular o aumento de ticket. Tipo, você vai enviar um e-mail antes falando, ó, tem esses Badulax aqui todos, se você colocar dentro do pacote até tal dia, vai com frete grátis, alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido, ainda a gente não fechou ainda. Esse negócio de assinatura é um negócio legal, né? Tipo, a variedade de coisas que tem, né? Tem negócio de cueca, tem de barbeador, eu testei um de cerveja, cervejas especiais. Não tenho de carne ainda, mas quem sabe... Quem sabe, a oportunidade para você, Miguel. Hoje eu vi um negócio que eu achei muito engraçado, que é uma assinatura de chocolate. Tipo, todo mês recebe lá uma caixa de chocolate, o nome da empresa chama curatpm.com. É um público bem definido, hein? Achei muito bom. Está no DNA já, né? E é verdade mesmo, o link era esse. Eu acho que sim, é interessante esse modelo de negócio. Minha dúvida sempre recai
nessa questão que a gente acabou de falar, e principalmente quando você é uma empresa que só vende assinatura. Acho que tem uma facilidade para quem é B2C e vende muitas outras coisas, porque ele tem uma variedade. E aí você tende a ter a possibilidade de empurrar mais produtos. Mas quem só vende um produto, ele, de certa forma, ele está muito limitado na sua capacidade de crescer o faturamento ou aumentar o ticket por cliente, né? Tanto é que tem um grande player nos Estados Unidos que começou, que começou somente com venda de assinatura, e há um ano ele já começou a vender tudo. Eu acho que são coisas que se completam, na verdade. A gente tem o público que compra só assinatura, que tem um perfil, é o cara que não tem tempo. Tem cara que não era cliente seu, nunca tinha comprado nada seu e agora é cliente da assinatura, por exemplo? Tem. A gente dá um desconto, né? O cliente que assina isso, ele ganha um desconto, isso para estimular a retenção, né? Mas também tem clientes que eram antigos nossos, que todo mês compravam, e foi daí que veio essa ideia. Se o cliente todo mês compra, ele entra no site, compra, passa o cartão de novo, por que a gente não faz uma ferramenta onde faz tudo automatizado e só se ele quer mudar um pouco o plano, ele entra lá e fala, ó, atrasa ou adianta, entendeu? A gente tem isso no nosso site agora. Legal. Doutor, agora para finalizar a nossa conversa, você quer deixar alguma dica, alguma lição de empreendedorismo para quem está assistindo? Eu estava pensando nisso, eu sabia que essa Sempre tem que ser pergunta, Ele sempre faz essa pergunta. eu sabia que essa pergunta vinha, né? Mas Vai dar 2 dicas, então. Mas assim, eu dicas acho e lições, duas coisas. Eu acho que lógico que o que eu fiz foi meio sem pesquisa, sem projeto, foi na raça mesmo, mas eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Quer dizer, eu acho que os empreendedores têm que ouvir essa palavrinha que vem lá atrás, porque você não faz isso, porque você não faz isso, porque você não faz isso, e ponderar também um pouco com a parte analítica da coisa, né? Acho que essa é a dica, é não esquecer que às vezes tem alguma voz que te fala, olha que legal, e estamos nessa até hoje. Legal. Então, muito bom. Obrigado pela presença hoje. Márcio. Eu que agradeço. Obrigado por tudo. Obrigado. Esse é o Man in the Arena. Um abraço e até a próxima.